Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 24 de Números e a palavra de Deus diz assim: Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu em Israel e acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel! São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes, e o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as de boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. E Balaque disse a Balaão: Eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos. Mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobraria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você enviou que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que esse povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, daquele que ouve os ditos de Deus e tem conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam nas cidades. Balaão viu Amaleque e proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus e proferiu a sua palavra e disse: A sua habitação será segura. E você pôs o seu ninho na rocha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim e seus navios afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e depois para sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém. Deus, ministra os nossos corações, Senhor. Eis-nos aqui para aprendermos mais de Ti. Enche-nos, Espírito Santo, com a Sua presença,
Qual é a sua vontade para a nossa vida hoje? Que o Senhor cresça e eu diminua. Fale os nossos corações, Senhor. Queridos, aqui nós vemos Balaão e Balaque ainda discutindo pela mesma coisa, né? Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel. E ele cobriria Balaão de honras, de ouro, de promessas. Mas Balaão teve os olhos abertos e viu o próprio Deus. E o Espírito Santo veio sobre Balaão e ele proferia palavras da parte do Senhor. E é assim quando a gente tem um relacionamento com Deus. Mesmo que o mundo queira que você faça coisas, mesmo que o mundo exija algo de você que não tem a ver com o que alegra o Senhor. Quando você tem um relacionamento com Deus, você entrega a sua vida ao Senhor, você não consegue ir contra o Senhor a favor do mundo. Deus é sua prioridade, você não consegue ser diferente. E aqui o Espírito Santo fala através de Balaão, proferindo bênçãos para Israel, dizendo que eles seriam como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor plantou, como cedros junto às águas manariam dos seus baldes, teriam suas sementeiras abundantes. Só bênçãos sobre Israel. Que o Senhor consumiria os inimigos. E aí o versículo que eu mais gostei aqui: benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Deus foi bem claro através de Balaão que Balaque precisava parar com aquilo, precisava se converter verdadeiramente e parar de desejar o mal para Israel, porque aquele caminho não levaria a nada, né? Israel tinha uma promessa. Israel era um povo escolhido do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Às vezes a gente fala esse versículo, mas não para pensar nele. Deus não perdeu nenhuma batalha, nunca. E Ele é do seu time, Ele é do seu exército. Então por que temer se ninguém conseguiria ir contra Deus? Ele é maior do que todas as coisas. E aí Balaque chama Balaão e fica nervoso e fala: nossa, eu te chamei para amaldiçoar o povo, mas agora já 3 vezes você abençoou o povo. Então eu não vou te dar não vou te cobrir de honras que eu disse que eu cobriria, né? Mas aí Balaão fala assim: bom, eu falei, né, que eu não ia falar nada que não fosse da parte do Senhor, e tudo bem, eu volto ao meu povo. Mas antes disso eu quero te avisar o que vai acontecer aí com o seu povo. Ainda assim, Balaão não se converteu ao Senhor. Apesar dele ser usado nessa situação, ele não fala: eu voltarei para os caminhos do Senhor. Ele fala: eu voltarei ao meu povo. E aí eu penso, né? Quantas experiências nós temos com Deus, quantas provas de que Ele existe, quantas bênçãos, quantas orações atendidas. E ainda assim, tantas vezes pessoas se desviam do caminho do Senhor. Priorizam tantas outras coisas, menos um tempo com Ele, um tempo no silêncio com Deus. Falando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Me revela, abre os meus olhos. Quantas vezes nós temos experiências, mas não voltamos para Ele, voltamos para o povo. Então que a gente também não seja como Balaão, que temos os nossos dons, a nossa visão ativada, mas não permanecemos. E por fim, queridos, aqui tem um convite que Deus lança para nós e para o mundo todo desde sempre. O convite de Deus é: vinde a mim. Vinde a mim. Deus está nos chamando para irmos até Ele, conversarmos com Ele como um amigo, nos rendemos aos pés dele como um filho que se rende aos pés do Pai, pedindo socorro, ajuda, provisão. Deus fala: vinde a mim como nosso noivo, como nosso amado, para preencher todo o vazio do nosso coração, para transformar o nosso coração naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos ser transformados.
Que o mundo não seja mais atrativo que as promessas de Deus para a sua vida, querido. Que as nossas inclinações sejam para ouvir a voz do Senhor. Que sejamos fascinados, não pelo mundo, pelas conquistas materiais, mas que sejamos fascinados pelas bênçãos do Senhor. E que a gente tenha um desejo profundo de fazer parte do povo eleito de Deus, do sacerdócio real, da família de Cristo. Aqui nós vemos que Israel fará proezas, no versículo 18, né? Está escrito, Israel fará proezas. Que promessa para Israel. E nós, o povo, o Israel de Deus, temos a promessa que a gente fará proezas. Deus não nos chamou para pequeneza. Deus não nos chamou para sermos uma noiva menina, mas uma noiva madura à espera dele. Deus não nos chamou para a gente viver em escassez, em pensamento de escassez, que não seríamos capazes, não seríamos prósperos, não seríamos amados, não daria certo, não. Deus nos chamou para sermos parte da família real, do povo escolhido, nação eleita. Deus nos chamou para vivermos com Ele. Não só uma experiência passageira, mas uma vida toda com Ele. De desfrute de uma vida eterna. De uma promessa da Canaã celestial. Uma promessa da vida eterna ao lado de Cristo. Oh Deus. Que o Senhor possa nos apoiar a aproveitarmos esses dias que estamos aqui, que são os únicos no meio da provação que podemos adorá-lo. Porque quando Ele vier, quando Jesus vier, a gente vai ser salvo, a gente vai viver no céu, junto com os anjos, cantando para Deus, santo, santo, santo. Mas hoje nós podemos cantar em meio à luta, em meio à dor. Cantar e adorar Ele em meio à dor. Que a gente possa desfrutar da experiência com Ele. Que a gente possa aproveitar esses dias e fortalecer a nossa fé, a nossa vida e clamar por uma unção diária do Espírito Santo. Ele habita em você. Que hoje você possa dizer, Espírito Santo, o que você quer fazer através de mim hoje? Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é grande, poderoso, precioso, amado da nossa alma. Deus, eu quero clamar por cada um que está ouvindo esse áudio. Eu quero, Pai, clamar pela Tua palavra. Eu quero orar a Tua palavra. Como o Senhor escreveu aqui, as Tuas promessas para Israel, que sejam promessas para nós, Deus. Que os nossos vales se estendam. Que sejamos como jardins à beira do rio. Que sejamos como árvores que o Senhor plantou com raízes mais e mais profundas em Ti, Senhor. Que sejamos como cedros junto às águas com raízes profundas. Que águas manem dos nossos baldes. Que as nossas sementeiras sejam prósperas, frutíferas. Oh Deus, que a gente Te exalte o tempo todo. Que a gente tenha forças. Que os nossos inimigos sejam consumidos, Pai. Que flechas os atravessem. Mas que a gente ande na Tua promessa. Que a gente ande no Teu caminho, Senhor. Que a gente não tenha medo. Porque se alguém nos abençoar, abençoados serão. Se alguém nos amaldiçoar, amaldiçoados serão. Deus nos capacita para viver a Tua promessa, a Tua palavra. Senhor, que a gente habite numa habitação segura, que a nossa casa esteja firmada na rocha e que a gente não se distraia, que a gente tenha os olhos fixos no Senhor. Pai, faz a Tua vontade em nós. Eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão venha sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.